E agora nós vamos mudar de assunto e falar de cirurgia plástica, a queridinha das mulheres, mamoplastia. Colocar próteses de silicone pode ser... As próteses de silicone, né, esse desejo pode ocorrer por vários motivos. Estéticos, que é a grande maioria da procura, ou também por alguns problemas, né, a reposição, ou seja, alguma coisa assim. Mas por que será que existem próteses diferentes? E qual será o tamanho indicado? Será que a mulher pode escolher quanto quer colocar? A gente já ouve falando assim, né, quero meio litro, quero alguma coisa assim, né? E a forma de colocar essa prótese é igual para todas as mulheres? Quem vai conversar com a gente é o médico cirurgião plástico, Dr. Jair Maciel. Boa tarde, Dr. Jair. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vindo no Ver Mais. Obrigado pelo convite. A mulher pode escolher o quanto ela quer ou não? Essa é uma pergunta interessante, né? Muitas pacientes já chegam com a receita pronta, né? Mas, na verdade, não. Esse critério, eles são critérios não subjetivos, o cirurgião não olha e define da cabeça dele, não. São critérios objetivos, nós fazemos algumas medidas, como a base da mama, o quanto ela tem de elasticidade de pele, o quanto ela tem de parênquima, de glândula mamária, e adotado algum critério, dentro de um protocolo, nós estabelecemos qual o volume que é o ideal para aquela mama. Ah, entendi. Ou seja, o que eu já tenho de mama influencia, o quanto eu vou suportar, porque uma mama pesa, né? Ou seja, eu tenho que pensar em tudo isso, se a minha pele está pronta para receber. Se é uma pele mais fina, se é uma pele mais espessa, com mais colágeno. O tamanho aqui do tórax também conta? O tórax também, nós levamos em consideração. E as diferenças de próteses? Por que tem tantos tipos? Tem uma assim, tem outra que é mais para o lado? Esse também entra no desejo da paciente ou não? Sim, sim. Basicamente, nós temos dois formatos, em redondas e anatômicas, que mais aquele formato em gota, né? A gota é bastante utilizada nos casos de reconstrução mamária, mas também utilizados para aquela paciente que quer um resultado mais natural, pouco aparente, com o que chame menos atenção o polo superior da mama. Uma coisa mais delicada, menorzinha, ou seja... Tá, e com relação à forma de colocar, a gente ouve muito assim, eu coloquei embaixo do músculo e em cima do músculo. O que é essa diferença? Essa é uma questão muito importante. Na verdade, tem que ter o bom senso e muito critério técnico do cirurgião, mas basicamente nós colocamos atrás do músculo quando aquela paciente que tem pouca glândula mamária, tem pouco tecido de cobertura. Então, entendi. A paciente que tem uma mama mais volumosa um pouquinho, ela não vai ficar tão marcada. Então, essa paciente a gente pode colocar atrás da glândula. Entendi. Seria quase que uma cobertura para o silicone, então seria esse músculo que aí o médico coloca embaixo. Isso. Vamos dizer que a grosso modo a prótese precisa, vamos entender assim, que a prótese precisa de uma proteção maior. Então, se é uma paciente que já tem pouca mama, é muito magrinha nessa região, a gente prefere fazer uma cobertura maior e colocar por detrás do músculo. Vamos aqui no plasma, tem umas fotinhos que o doutor até enviou pra gente mostrar melhor para quem está em casa, né? Ainda mais nessa época do ano, que é muitas pessoas procuram no inverno, né, doutor Jair? Sim. Mas a gente já sabe que a melhor época para fazer uma cirurgia plástica é quando a pessoa quiser. Isso. A gente justamente falava sobre isso. É a época que ela pode se programar para ter uma boa recuperação. Programar umas 3, 4 semanas. Então essa história de que o inverno é melhor é mito. É um mito, né? A pessoa entende assim, mas assim, o período ideal é aquele que você pode se programar uma recuperação. Para a cirurgia em si não muda nada a estação do ano. Acho que é um pouco mais confortável, uma temperatura mais amena é legal, bacana. Mas assim, no Rio de Janeiro é quente o ano todo. E se opera o ano todo. Exatamente. O que seria isso aqui? Seriam as diferenças de próteses, que é perfil baixo, moderado, é o perfil de quê? Da prótese. Esse tipo de prótese já não é anatômica, é uma prótese redonda, e de uma prótese redonda, com a mesma base, a mesma largura, nós temos diferentes alturas, que é aquela paciente que quer um pouco mais de projeção, um pouco mais marcadinha. Entendi. Então, temos o perfil baixo, moderado, alto e o super alto. Né? Essa aqui é aquela super. Super, é a cônica. Nós utilizamos mais, atualmente, perfil alto e super alto, a pedido das pacientes. Então, esse alto e o super alto, hoje são os mais pedidos das pacientes. Ou seja, quem não tem mama ou tem pouquinha, quer que realmente dê a diferença. Ela quer uma diferença. Ou seja, quer, exatamente. Essas aqui seriam mais discretas, né? O perfil baixo. Isso tudo, claro, né? Como a gente já falou antes, respeitando a estrutura física da paciente. Sim, que é o mais importante. Não dá para colocar e depois não se adaptar. Temos uma próxima imagem, vamos ver aqui. Esse aqui. Diferenças de perfil, né? O redondo, um colo vai te dar um colo mais alto, mais marcadinho. Aquele colo que as meninas fazem a foto de cima, que está bem mostrando, decote. Né? A segunda foto é um perfil, é uma prótese de modelo anatômico, é bem um caimento mais natural. Você vê que o polo superior dela não é tão marcado. E a cônica, ela dá uma projeção maior atrás do mamilo, né? Entendi. Ou seja... Não tem aquele polo superior tão marcado quanto a Nós já temos participação dos telespectadores. Vamos ver a primeira pergunta aqui, então?
Vamos ver aqui então. A Luciana, coloquei 380 ml de silicone faz 2 anos, mas não tive o resultado que esperava. Posso refazer o procedimento? Ela pode refazer, a Luciana, né? Ela pode refazer. Nós temos que ver bem o que ela esperava do resultado. Se ela esperava um resultado maior, se ela pode fazer, colocar maior. Não sei se ela achou demais ou de menos. Se foi o tamanho ou o quê? Ou se desceu um pouquinho a prótese. Às vezes ela tem uma pele um pouco mais fina, mais flácida. Então já estaria indicado um outro tipo de cirurgia, que seria a suspensão. Entendi. Precisa de uma avaliação, né? Ah, mas ela pode fazer sem problemas. Pode fazer, pode. Pode procurar essa avaliação para... Pode. Mama antes do aumento, mama depois do aumento, mama depois do aumento subfacial. Esses são os planos, né, de introdução do implante. Agora que eu vi aqui a prótese por trás. A primeira foto é uma foto... É aqui que ela vai? Isso. Olha, que aqui bacana. Na frente do músculo peitoral, o peitoral está por detrás da foto, né? Essa segunda que é a subglandular, e a última seria a submuscular, muito utilizada atualmente. Olha que bacana. Vamos ver aí a próxima imagem, pessoal? Vamos ver aí? Tem mais uma aqui? Aqui, ó. Esse é um plano novo, Cristina, novo entre aspas, né? Já tem alguns anos que nós temos utilizado, que é um plano dual plane, que é o plano duplo, ou seja, na segunda foto, na segunda imagem, você vê que a prótese está coberta parcialmente pelo músculo peitoral maior. Ou seja, aquilo que falamos, por cima ou por trás do músculo, essa aqui une as duas técnicas numa só. Para quê? Isso. Você tem as vantagens, os benefícios das duas técnicas. Você faz uma cobertura no polo superior, né? Mas... de outro modo, você deixa desprotegida a prótese na parte inferior para ela não ficar totalmente abraçada pelo músculo peitoral e submetida aos movimentos do peitoral, para a prótese não pular quando você faz um exercício, um esforço. Um exercício, a força e a prótese fica mais fixa. Tem uma outra imagem, pessoal? Vamos ver aqui? Para quem está em casa. E esse aqui, é quando faz junto com a areola. São os tipos de incisões principais para a introdução do implante. Então, você pode escolher entre uma incisão, uma cicatriz na região da axila, ou periareolar, né, ou ainda inframamária, no sulco mamário. Aqui, então, são os locais onde eu posso, entre aspas, escolher, dependendo da cirurgia que eu for fazer, onde vai ficar a minha cicatriz. Isso. E ela fica uma cicatriz até assim... Essas cicatrizes, no início, ficam mais rosadas, mais pigmentadas um pouquinho, e com a tendência, como depois de alguns meses, elas clarearem. Mas a cicatrização, ela é um período, um processo que leva em torno de um ano e meio para ela ficar bem boa. Bem Uma pergunta importante. Se eu coloco a prótese e depois eu tenho filho e quero amamentar? Sim, a prótese mamária ela não interfere diretamente na amamentação, né? Porque você não resseca glândulas, você não altera a amamentação. Mas se você, depois de ter filhos, de amamentar, você pode acontecer as duas situações. Ou não precisar mexer no teu resultado, pode acontecer, ou essa paciente pode, porventura, posterior, precisar de algum ajuste de pele, ou uma troca de prótese maior. Vamos ver aqui, Micael, vamos só mostrar essa participação do telespectador, que eu acho que não era? Já não tem, era justamente essa pergunta. Tem o nome aí de quem perguntou, Micael? Exatamente isso? O João perguntou isso. Então bacana. Eu acho que porque a esposa ou a companheira deve ter feito a cirurgia e depois pensa em ter filhos. Ou seja, as glândulas mamárias ficam intactas. Isso não tem problema nenhum. Você não interfere na amamentação. A maior alteração, a maior dificuldade da amamentação, na verdade, o motivo é psicológico, por algum outro motivo. Entendi. Né? Não é o implante em si. Para a gente fechar, uma pergunta que me interessa. Para quem é atleta, corre, ou seja, tem esse receio, às vezes, de fazer, né, essa cirurgia, tem algum problema ou não? Com atleta? Não, a não ser aquele profissional que vai utiliza muito o braço, o peitoral, né? Por exemplo, um nadador. O ideal é que você não toque no músculo, né? Faça a prótese atrás da glândula, não atrás da... Então é importante comunicar ao cirurgião de que a pessoa tenha prática esportiva mais intensa no dia a dia. O cirurgião, na sua entrevista, ele faz essas perguntas chaves, né? E todo influencia na técnica e na escolha do implante. Tem uma telespectadora que mandou uma mensagem, doutor Jair, quer saber se perde a sensibilidade. Essa sensibilidade ela pode ser alterada tanto para mais sensível quanto para menos, de forma temporária. Esse é o caso mais comum, né? De forma definitiva, são raríssimos os casos que nós observamos. Pode, mas é muito raro. É mais comum de forma temporária. Muito bom. Obrigada, doutor Jair. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. Obrigado. Explicar pra gente essa cirurgia queridinha aí, né? Quem não fez já está de olho. Algumas pessoas fizeram, pensam, né? Até em refazer os procedimentos. Então a gente já aproveita e tira essas dúvidas. Obrigada.